Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. A palavra que temos para nossa vida hoje, está lá na carta aos Efésios, no capítulo 6, do versículo 10 até o versículo 17, que fala da armadura de Deus, que diz assim, Efésios 6, do versículo 10 ao 17. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Para começar essa palavra, eu vou usar aqui uma comparação bem básica, bem nossa, né, no nosso dia a dia, para podermos entender o que essa palavra tem a nos ensinar. O que Paulo está tentando ensinar aqui, o que o Espírito Santo está ensinando através da vida de Paulo. Nós podemos ver aqui que isso fala de uma munição, né? Não é isso? Uma munição, nós temos que nos munir, nos preparar, né? Essa armadura fala de um preparo. Para quê? Para uma batalha, para uma guerra. Então, a comparação que eu ia fazer é a seguinte: nosso corpo físico, ele necessita de vitaminas, né? Vitaminas A, B, C, D e tantas outras, ferro, cálcio, são vários tipos de nutrientes e vitaminas que o corpo físico ele precisa. Então, se eu sou uma pessoa que como apenas arroz e feijão, meu corpo vai ter só apenas os nutrientes que esses alimentos contêm. Porque cada alimento contém o seu nutriente, a sua vitamina, né, específica. Então, para que o nosso corpo esteja totalmente imunizado contra todo tipo de enfermidade, é necessário que nós nos alimentemos bem, não é isso? Feijão, arroz, carne, verdura, fruta, legumes, são uma série de alimentos. Se nós ficarmos alimentando apenas de um determinado alimento, então aquele alimento, nosso corpo vai estar protegido com aquele tipo de vitamina. Então cada vitamina que contém em cada alimento, ela vai ser responsável por defender o nosso organismo, nosso corpo, por determinadas doenças. Da mesma forma é o nosso corpo espiritual. Deus deixou especificamente 5 coisas básicas, essenciais, fundamentais, para podermos alimentar o nosso corpo espiritual. Que nós conhecemos, que é através do louvor. Quando nós cantamos louvor, quando nós louvamos a Deus, é uma forma de nos alimentar. No louvor há um tipo de vitamina espiritual que nos imuniza de determinadas doenças. É a palavra, a leitura da Bíblia, né? Também existe um outro nutriente, uma outra vitamina, quando nós exercemos isso. Isso é uma prática diária. As madrugadas também contém um outro tipo de vitamina para o nosso corpo espiritual. O jejum também contém um outro tipo de vitamina. E por fim, a oração. Louvor, palavra, madrugada, jejum e oração. 5 meios que nós chamamos meios de graça. Por que meios de graça? Meios são por onde, né? Onde nós conseguimos, a forma como nós conseguimos nos alimentar. Graça por quê? Porque Deus enviou esses meios, essas formas, esses alimentos, esses recursos pela misericórdia dele. Por isso, meios de graça. Porém, se nós temos essas 5 coisas à nossa disposição, eu não posso ficar apenas no louvor, porque meu corpo fica debilitado, necessitado das demais vitaminas que as outras 4 formas de buscar, de se alimentar, contém.
Se eu ficar no louvor e na palavra, e aí, eu vou estar completo? Também não. Se eu ficar no louvor, na palavra e na madrugada? Também não. Então são 5 meios. Não significa que se nós fizermos apenas um, nós vamos ter essa vitamina. Vai haver um reflexo, sim. Vai haver um efeito. Se nós só vamos para o culto à noite, há um efeito. O culto à noite tem um benefício, né? Porém, não vamos estar totalmente imunizados. Eu, por exemplo, fisicamente falando, eu me alimento muito mal, né? Porque fico apenas no alimento que arroz, feijão, carne, esqueço dos demais. Então, há determinadas doenças que podem nos atingir por falta de uma determinada vitamina. Então, em cada meio desse, louvor, madrugada, palavra, jejum e oração, nós vamos encontrar um alimento, nós vamos encontrar uma vitamina específica para poder fortalecer o nosso corpo espiritual. E o que Paulo está falando aqui é exatamente isso. Ele fala assim, ó, no demais, ou seja, fazendo um resumo, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Isso é um processo cotidiano. Um processo não significa que, exemplo, se eu faço madrugada, se eu só jejuo, vez ou outra, eu vou continuar vivendo, porque eu estou alimentando do louvor à noite, da palavra à noite, mas eu não vou estar com toda a força do Senhor. Não vai haver um processo, entendeu? Na minha vida. E Paulo fala desse processo. Fortalecei-vos. É uma coisa contínua no Senhor e na força do seu poder. E por que ele está falando isso? Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus. Não é só a parte do capacete, não é só a couraça, não é só... Ele fala toda a armadura de Deus. Se nós formos para uma guerra, por exemplo, com o escudo, com a lança, com a couraça, né, que é no caso ali o que reveste o corpo, mas formos descalços, nós vamos ser atingidos pelos pés. Se nós formos calçados, mas estivermos sem um capacete, vamos ser atingidos na cabeça. Por isso a necessidade de estarmos completamente revestidos. Revestivos, pois, de toda a armadura de Deus. Para quê? Para que a gente possa aparecer? Não. Ele fala, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Jesus falou que o adversário anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Há uma necessidade da gente estar imunizado. Hoje em dia, a gente se preocupa muito mais, às vezes, com o nosso corpo físico, né? Se preocupa com a alimentação, corre atrás, vai na internet, olha tudo que precisa ser olhado para poder cuidar do nosso corpo físico. E esquecemos que o mais importante que o nosso corpo físico é o nosso corpo espiritual. Porque o nosso corpo físico, mal cuidado ou bem cuidado, ele vai morrer, ele vai passar, ele vai ter um fim. Porque é matéria, e toda matéria tem um fim, por mais bem cuidada que ela seja. Não que não seja bom. É bom, mas isso não pode sobressair ao que é espiritual. Jamais. E Paulo fala o seguinte, olha, por quê? Qual o propósito disso? Porque não temos que lutar contra carne e sangue. A nossa luta não são contra pessoas. A luta do servo de Deus, do povo de Deus, não é contra pessoas. Não é o vizinho, não é o parente, não é o familiar, mas é contra, olha só o que Paulo fala, é contra, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Primeiro nós vemos aqui uma classificação de demônios, principados, potestades, hostes espirituais da maldade. São classes de demônios, de espíritos do mal que agem na vida das pessoas. Quando Paulo fala assim, nos lugares celestiais, sabe que lugares celestiais são esses? Não é o espaço físico que nós ocupamos, não. Sou eu e você. Porque a palavra diz que nós somos o templo do Espírito Santo. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas são contra as hostes espirituais da maldade, os príncipes das trevas deste século, não é da vida eterna, nos lugares celestiais, ou seja, nas pessoas. A nossa luta não é contra as pessoas, mas é contra o inimigo, os adversários, os demônios nas pessoas, que são influenciadas, que são tocadas, que são atingidas por esses adversários.
Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, sobre a nossa vida, sobre o nosso caráter, sobre o nosso viver aqui, tem que estar a verdade do Senhor. Não podemos levar uma vida de mentira. A verdade do Senhor tem que estar sobre nossa vida. Cingir os nossos lombos, vestido com a verdade. A verdade é a palavra dele, é uma conduta ilibada, irrepreensível. Uma conduta cotidiana, onde Paulo fala para Timóteo, fala assim, olha, meu filho, você tem que ser como um obreiro de quem não tem do que se envergonhar. Nós temos que andar de cabeça erguida, dando um testemunho de vida, dia após dia. Tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça, é o que nos protege o nosso corpo espiritual. Couraça da justiça fala de uma vida reta, íntegra, justa diante de Deus. E calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz. Nós temos que ter conhecimento, o Evangelho fala da palavra do Senhor. Nós temos que conhecer a palavra, para que nós possamos estar alicerçados, calçados sobre a palavra de Deus. Tomando sobretudo o escudo da fé. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que Jesus fez uma pergunta e não respondeu. Deixou no ar. Ele perguntou, porventura quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Ele fez essa pergunta há 2000 anos atrás e ele não respondeu. Ele deixou no ar. E até a salvação, a Bíblia diz que ela é pela graça, não é isso? Pela graça sois salvos por meio da fé. Tomando sobretudo o escudo da fé. O escudo da fé. Com o qual, com esse escudo, podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ter fé não é falar. Fé não é uma palavra apenas. Ter fé é você ter ela dentro, é você agir. A fé é percebida pela ação. O livro de Hebreus fala assim, olha, mostra-me a tua fé pelas tuas obras, que eu vou te mostrar as minhas obras pela minha fé. Quem tem fé tem do que falar, tem experiência para contar, para compartilhar. A fé verdadeira produz obras, produz frutos. Quem tem fé verdadeira tem experiência para falar. Mas a fé, ela é um bem que ela pode ser perdida muito facilmente. E o adversário tem minado a fé na vida das pessoas nessa última hora. E sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível ser salvo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando a palavra fala, tomai sobre vós também o capacete da salvação, eu fico percebendo tanta gente hoje, tanta gente, e eu estou falando de crentes, servos de Deus, que estão ainda com tantos sonhos para se realizar. Eu já ouvi de uma serva de Deus certa vez, quando eu falava que eu queria muito que Jesus voltasse naquele dia. E ela disse assim, não, eu quero casar ainda. Irmãos, a palavra fala assim, olha, nós temos que amar a vinda do Senhor Jesus. Não é que nós vamos não planejar o nosso futuro. Sim, nós podemos, mas acima disso, Senhor, eu tenho planos para o futuro, mas se o Senhor voltar hoje, eu quero mais ainda, Senhor. O capacete da salvação fala de algo que a sua mente tem que estar voltada para a eternidade. Tem pessoas querendo ainda ser avô, conhecer os netinhos. Tem pessoas querendo ainda conseguir um emprego melhor. Isso tudo nós podemos desejar, mas isso não pode estar acima do desejo maior da salvação. Isso não pode superar, esses sonhos terrenos não podem estar acima do sonho da vida eterna. Esse mundo não tem mais nada para nós, mais nada de utilidade. Nada, absolutamente nada me inspira a viver mais aqui nesse mundo. E não é de hoje isso não, isso já de um bom tempo. Desde que o Senhor começou a me ensinar, me mostrar qual o valor da salvação, o que Ele tem preparado para nós. Então, meus amados, nós precisamos nos preparar. Nós precisamos usar os 5 meios de graça que o Senhor nos deu, que está ao nosso dispor, que é cantar louvores a Ele. E não precisa ser necessariamente apenas na igreja, não. Pode ser na nossa casa, no nosso trabalho. Claro que com sabedoria, óbvio, né? Precisamos estar orando com frequência. E por mais que o nosso corpo físico esteja ocupado com os afazeres do dia a dia, a nossa mente vai estar livre para poder orar. Ainda que seja meia dúzia de palavras. É uma forma de nos alimentar. Nós precisamos estar lendo a palavra do Senhor. Ainda que seja um capítulo por dia, um versículo que seja. É um alimento.
Nós precisamos estar jejuando. Jejuando. E nós precisamos estar madrugando. É evidente que há situações que nos impedem de fazer isso ou aquilo, como muitas vezes, por exemplo, a gente viaja, né? Às vezes alimentamos na hora errada, ou deixamos de almoçar porque não deu tempo e tal. É normal. Porém, não vai ser um prato de comida que vai debilitar a falta dele, que vai debilitar o nosso corpo físico. Não vai ser por causa de um café da manhã que eu não tomei que eu vou enfraquecer, que eu vou morrer. Mas se eu fizer isso com frequência, cotidianamente, automaticamente, aquele mal vai cair sobre mim. Se eu sou uma pessoa que eu não tomo café, não almoço com frequência, isso vai trazer um dano para mim. Os irmãos estão entendendo? A importância da busca, do cotidiano. Se pudéssemos fazer 5.000 de graça todos os dias, isso seria o melhor de tudo. Nós seríamos imbatíveis. Não por nossa força, mas porque o Senhor estaria plenamente em nossa vida, agindo com toda a sua plenitude. Mas o cotidiano nosso hoje, uns às vezes viajam, uns trabalham, às vezes dormiu muito tarde porque estava estudando. Eu sei, nós sabemos que há essas dificuldades, essas coisas que nos impedem. Porém, nós estamos relaxados em muita coisa. Nós estamos deixando a desejar na nossa busca. E é para o nosso benefício, não é para o benefício de Deus. E mais ainda, é para o benefício daqueles que o Senhor quer alcançar. E o Senhor quer alcançar através de mim e de você, através da nossa vida. Mas para isso, precisamos estar bem alimentados, com todas as vitaminas necessárias ao nosso corpo espiritual. E elas estão contidas. Não há todas as vitaminas na madrugada, não há todas no louvor, não há todas na leitura da palavra, não há todas na oração e não há todas no jejum. Cada um desses meios contém vitaminas necessárias que vão compor toda a defesa do nosso corpo. Por isso Paulo fala para tomar a armadura de Deus completa. Nós temos que ter essa armadura completa. Meditem nessa palavra. Efésios 6, muito conhecida pelos irmãos. Efésios 6, versículo 10 a 17. E que o Senhor possa completar essa palavra no nosso coração, nos fazendo entender melhor aquilo que o homem, nós não podemos passar, ensinar, porque somos falhos, mas que o Espírito Santo possa completar aquilo que for de necessidade para a nossa vida. Que Deus abençoe a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus.